Olá, meu nome é Saulo e vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando com as lições da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja do Pará. Seja bem-vindo a mais uma aula. Nossa lição de número 2 é o plano de Deus para a família. Como texto áureo, Efésios, capítulo 5, verso 27. Para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os nossos objetivos: apresentar os princípios bíblicos que norteiam o desenvolvimento saudável da família, conceituar a família dentro do padrão divino estabelecido para ela, entender as responsabilidades de cada membro da família possui um para os outros. Vou fazer agora a leitura do devocional, que é de segunda a sábado, somente os versículos. As referências estão presentes no seu monitor. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos fazer a nossa leitura em classe. Efésios capítulo 5, do verso 22 ao verso 27. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vamos agora escutar dois hinos da harpa cristã, de número 151 e 306. Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores, idoso pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vem sendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em belo tom, ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, atende o santo dom. Queiram consagrar-se para as
vou amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Como no tempo antigo tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel, luz que guia pela senda da paz, dá lume aos que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver ousadas e Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel, é um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel.
Resumo da lição. Introdução. Tópico 1. Plano divino. A vontade de Deus, prosperidade familiar e relações familiares. Tópico 2. Conceitos da família. Primeiro, conceito divino, conceito social, conceito legal. Tópico 3. Responsabilidades. Marido, esposa, pais e filhos, finalizando por uma aplicação pessoal. Primeiramente, na nossa lição, vamos trazer algumas perguntas. Qual é o plano de Deus por meio da família? Quais são os conceitos de família? Quais são as responsabilidades dos entes do lar? A família é uma unidade básica da sociedade, segundo Câmara. Em meio a tantas vozes no mundo conceituando e influenciando os papéis e vidas no lar, a família tem um conceito próprio, demarcações dentro da Bíblia. Precisamos entender que existem muitas vozes e essas vozes têm tentado influenciar para a mudança ou para a conservação do núcleo familiar. O fato é que, enquanto os tempos mudam, muitas coisas também tentam mudar a forma de pensar a família. Primeiramente, como o plano de Deus. Deus deseja que os seus filhos e filhas desenvolvam de forma saudável e sejam um canal de bênção. Primeiramente, como vontade de Deus. No Salmo 121, verso 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Deus é o único que tem autoridade total e sabedoria para gerir regras e ser o centro da família. Entendamos que a família, simplesmente do ponto de vista humano, somente olhando para os conceitos humanos, dentro da humanidade, não é possível que ela venha a ter uma unidade. Não vai ser possível que ela seja gerida por causa das várias individualidades, dos vários desejos e dos vários pontos pessoais. Mas Deus, por meio da sua infinita sabedoria, deu papéis para a família. E é nisso que nós vamos estudar agora. Primeiramente, é proposto uma analogia. Pense uma casa. Ele vai ter o arquiteto e consultor. Você vai ter uma planta ou um manual para poder construir essa casa. E você vai ter os trabalhadores. A mesma coisa, essa casa, na verdade, é o seu lar, é a sua família. A família é um alvo de uma construção. Deus quer construir o seu lar e a sua casa. O arquiteto é Deus. Ele vai trazer as orientações para a construção da sua família. O manual e a planta para a construção desta casa é a Bíblia Sagrada, que é fonte de fé e orientação para o seu lar. E os trabalhadores são os membros da família, são aqueles que trabalham para essa construção. Primeiramente, a família não é construída para você ser feliz, para a mulher ser feliz ou para a criança ser feliz. A família é um projeto de Deus que o Senhor idealizou para a construção para todos. E cada um de nós precisamos fazer a nossa responsabilidade entendendo que o Senhor tem orientações, que o Senhor tem algo a fazer por meio de nós dentro da nossa casa. Somos importantes dentro do nosso lar, aonde Deus nos colocar, pensando a nossa casa como uma construção. A prosperidade familiar. A família ela é imperfeita no sentido das pessoas falharem por causa do pecado. Em Romanos 3, verso 23, diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Contudo, dentro da vontade de Deus, a família pode prosperar. E essa prosperidade que nós estamos falando não é em bens ou serviços ou em dinheiro, né? A palavra de Deus diz em Salmos 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, essa prosperidade está vinculada justamente ao bem-estar, à aceitação, ao amor, à convivência, de você construir o seu caráter, de você construir os seus relacionamentos, de você poder ter um local para ter paz, para ser amado e para amar, para poder viver, para poder ter pessoas para compartilhar. Entendamos que muitas pessoas querem preencher o vazio da sua família, comprando casa, comprando carro, comprando bens, comprando equipamentos eletrônicos, dando dinheiro, indo para o shopping, tentando preencher um vazio que não dá para ser preenchido.
E a família é um local para ser preenchido por meio de relacionamentos de amor, de carinho, justamente de desenvolvimento, sabendo que nós podemos compartilhar um com os outros aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Essa é a prosperidade que Deus está trazendo. É uma prosperidade de amor dentro de casa. As relações familiares. Quando se fala de família, se fala de relacionamento e interação. Primeiramente de marido e esposa, por causa que é o relacionamento primário, basilar do lar. Se não houver um bom relacionamento entre os cônjuges, não vai haver um bom relacionamento para todos os outros que dependem deles. E o segundo nível de relacionamento, que é de pais e filhos. Então, as relações sociais são baseadas na família, pelo seu crescimento e sua edificação. Os versos de Efésios capítulo 5, do 22 até o capítulo 6 ao verso 9, ele vai falando sobre os papéis familiares de homem, mulher e filhos, dizendo o que Deus espera de cada um deles. Então, primeiramente, Deus se relaciona com o homem. A família reflete os princípios deste relacionamento, que é justamente o amor, a honra, a fidelidade e o potencial de bênção na obediência desses princípios. Entendamos que cada família é diferente, cada família tem as suas particularidades e que uma família não precisa ser igual a outra família. Contudo, os princípios que Deus estabelece do amor, justamente entre marido e esposa, entre pais e filhos, a honra tanto de marido para esposa, de esposa para marido e de pais para filhos, e a fidelidade de poder saber que tem um porto seguro, que pode confiar. Podemos propor uma segunda analogia, que coloca aqui Deus Pai, que justamente é o Deus que dirige, pensando a família como uma obra e que nós fazemos essa obra por meio dos nossos relacionamentos. Nós edificamos cada tijolinho da construção do caráter, de um temperamento equilibrado, de pessoas que sabem se relacionar e sabem contribuir e crescem e fazem outras pessoas crescerem por meio do seu relacionamento. Podemos dizer que essa obra é a santificação, que é a santidade do lar, que se manifesta na família e nas bênçãos que move dentro de um lar. Cristo, o cabeça, é justamente o marido, que é a cabeça de um corpo. E assim como o cabeça cuida do corpo com amor, mesmo, por exemplo, que a cabeça tenha os sentimentos, ordene e faça, se caso houver uma dor, um dedinho quebrado ou machucado, todo o corpo sente e a cabeça também sente. Desta maneira, o homem como cabeça é aquele que decide, é aquele que dirige, é aquele que realmente tem um comando. Contudo, o seu corpo, ele cuida, ele ama e ele trata bem. A igreja, como a noiva, é a mulher. E a noiva de Cristo obedece a Cristo, na sua obra se manifesta por meio dela. Assim como a igreja, Deus opera o seu poder, opera os seus milagres, a sua ação por meio da igreja, assim também toda mulher, ela por meio do seu marido, sendo sujeita, vai receber e vai poder construir, edificar o seu lar, sabendo que de dali virá a bênção. E a obra do lar vem por meio da santificação, que se manifesta com bênçãos dentro de casa, porque Deus se move dentro deste lar. Vamos falar um pouquinho também sobre o conceito de família. Apesar das mudanças seculares, o conceito de família que está ocorrendo atualmente, existem princípios que não mudam e que Deus traz. Primeiro, vamos falar do conceito divino. Em Gênesis capítulo 1 diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aqui está mostrando alguns princípios básicos, que a família, justamente, ela tem uma razão de ser, que está ligado justamente à multiplicação, de ter justamente filhos. E para ter filhos, é necessário que tenha o homem e a mulher, macho e fêmea, como diz o verso. Chama a atenção, por exemplo, que no episódio da Arca de Noé, em que houve a destruição mundial por meio das águas,
Deus escolheu a família de Noé, a sua esposa com ele, seus 3 filhos com suas esposas e também os casais de animais que iam macho e fêmea para ser salvo da aniquilação que se aproximava, mostrando claramente que o princípio que Deus vê é que seja macho e fêmea, homem e mulher, para a sua procriação, para a formação da sua família, como conceito basilar. Estudamos nas lições passadas que pode haver casais e que necessariamente não tenham filhos e que podem fazer a vontade de Deus e serem pessoas felizes. Dentro do conceito divino, a dinâmica da família afetará todo o desenvolvimento de uma pessoa. Então, por isso que dentro de casa nós temos papéis bem claros. Primeiro, o marido é o líder, responsável de trazer as decisões para o bem e para a proteção da família. A esposa é a companheira e auxiliadora, ela é idônea, ela é capacitada, ela tem condições e ela edifica o seu lar. Os filhos são herdeiros, são frutos de Deus para receber da prosperidade do lar. Lembrando que esses herdeiros, que os filhos são herdeiros do Senhor, como diz em Salmos 127, que muitas pessoas acreditam que os filhos pertencem a elas. A Bíblia Sagrada diz que pertencem ao Senhor. Se pertence ao Senhor, tudo que nós construímos em casa tem uma finalidade, que seja para a prosperidade desses nossos filhos. E a família é um ministério, é um serviço que o Senhor nos traz para desenvolvê-lo em amor. O pai, a mãe, podendo propiciar um lar para os seus filhos. E seus filhos poderem serem educados, crescerem e se desenvolverem, tornando-se adultos equilibrados, que futuramente terão também suas famílias e vão poder trazer toda essa prosperidade que teve no seu lar, com o seu pai, com a sua mãe, para o seu novo lar, para os seus filhos. Existe também o conceito social, que se dá por meio das ligações afetivas e pelos sentimentos. Denomina-se no meio secular o que se chama de novas formulações familiares. Temos muitos exemplos, como as relações homoafetivas entre homens e homens, mulheres e mulheres, a união estável, que é justamente quando 2 pessoas se unem, mas não querem ter o compromisso do matrimônio. Apesar que hoje a lei já considera a união estável, morar debaixo do mesmo teto, em um tempo às vezes menor do que 1 ano, tendo os direitos civis ligados ao casamento, sendo estendido à união estável. Contudo, não quer fazer o compromisso diante de Deus, justamente de estar com seu cônjuge. E pessoas que não aceitam o outro ente biológico, por exemplo, querem ter filhos, mas não querem ter ou a esposa ou o marido. Muitas das vezes afastando-os, muitas das vezes os retirando da vida dos filhos e não permitindo que eles tenham acesso, não possibilitando ter uma família. No meio secular, muitas das vezes é dito, tem que se respeitar. Mas diante de Deus está se quebrando um princípio. Temos essas formulações que nós colocamos e tem muitas outras que você pode discutir com seus familiares. As características para o membro da família em desenvolvimento na obra de Deus está presente em 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Vamos olhar algumas características que falam sobre o que as pessoas buscam ser dentro dos seus lares. Primeiramente, no verso bíblico diz o seguinte, que seja irrepreensível. Então, busque fazer com responsabilidade o que deve ser feito e que não vai ser repreensível, mas que busque fazer. Seja marido de uma só mulher. Podemos dizer aqui que seja cônjuge de um só, que não tenham outras esposas, que não tenham outras companheiras, mas que tenha uma só. Vigilante. Uma pessoa que veja o seu tempo, esteja antenada, conheça as coisas que realmente estão acontecendo. Sóbrio, uma pessoa que seja não somente atenta, mas que não seja dada às outras. Seja justamente uma pessoa que esteja, neste momento, atento às coisas que ocorrem. Honesto, que cumpra com seus compromissos, que saiba fazer aquilo que realmente é. Quantas crianças muitas das vezes dizem que os seus pais não acreditam nelas e elas não acreditam nos seus pais, porque vem sempre a quebra dos seus compromissos. Então a honestidade é fundamental dentro de casa. Seja hospitaleiro, que você traga novas pessoas, que se conheçam como são as novas pessoas,
para poder ter paciência, para amá-las, para ensinar e também para poder aprender e fazer a obra do Senhor. Seja apto para ensinar. Tanto seja ensinável para poder ouvir, mas também esteja sempre disponível para ensinar aquilo que você tem conhecimento, que você tem possibilidade. Não seja dado ao vinho, e esse vinho podemos dizer todo e qualquer vício. Existem muitos vícios que são desenvolvidos dentro dos lares, além do alcoolismo, do cigarro, algumas outras drogas e muitas das vezes alimentações também viciantes. Não espancador quer dizer que Deus não quer que dentro de casa haja violência, pessoas que batem, que machucam para deixarem marcados, para poder infligir a dor física por infligir. E muitas das coisas dessas ainda se expande para as dores psicológicas, deixando pessoas temorosas, que não conseguem ter as outras características da conversa, a característica da negociação, mas tenta infligir a força. Não seja cobiçoso de torpe e ganância. Então, dentro de casa, você não vai fazer as coisas simplesmente para você, mas tanto também para os seus familiares. Seja moderado, não contencioso e não avarento. E coloca aqui que governe bem a sua própria casa. Tendo seus filhos em sujeição, que nós colocamos liderança, que é capaz de conversar, de influenciar, de colocar pontos e seus filhos o sigam, especialmente por causa do exemplo, com toda a modéstia, sem que você queira se colocar acima dos outros. É muito bom quando você segue uma pessoa porque ela é, sem precisar pisar, sem precisar diminuir os outros, mas pelo contrário, colocando ânimo, consideração, motivação para que todos eles se desenvolvam. Porque se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, que dirá da Igreja de Deus? Então, aqui o estímulo para toda e qualquer coisa, procure organizar primeiro a sua casa. Seja um líder ou seja um membro segundo o coração de Deus dentro do seu lar. O conceito legal de família, trouxemos a letra da Lei da Constituição Brasileira de 1988, no artigo 226, que diz da seguinte maneira: a família é a base da sociedade, tem em especial proteção do Estado. O casamento ele é civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Então, quando você se casa na igreja, ele tem efeito civil, pode ser levado. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão para o casamento. Devemos deixar claro também que hoje a união estável também está sendo estendida para situações homoafetivas, mas a ideia clara aqui do Estado é de facilitar a consideração sobre pessoas que vivem juntas, para que possam ter dentro da família essa proteção do Estado. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes, especialmente casos de avós e netos, ou um dos pais e filhos, por qualquer situação que seja. No Brasil nós temos uma grande quantidade, infelizmente, de filhos e filhas que só têm o registro da mãe e não têm do pai, por situações adversas, especialmente infelizmente, algumas vezes, as moças acabam tendo seus filhos e não conseguem ser acompanhados pelos rapazes pais biológicos, por diversas razões, mas muitas das vezes está ligado por uma falta de instrução, cuidado e acompanhamento. Continuando, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, diante da lei, não existe uma diferenciação dos deveres dos homens e da mulher. Ambos sustentam suas famílias, ambos são responsáveis pelos seus filhos, ambos são responsáveis pelas decisões dentro do seu lar. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado qualquer forma de coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Quer dizer que o Estado não tem poder de
de querer infligir ou de querer mudar as esferas familiares, nas suas decisões, nos seus planejamentos e nas suas formas de viver, como coloca bem claro. E ele ainda protege trazendo recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, não para mudar suas decisões, mas para apoiá-los, né? E o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Devemos falar que ainda até hoje a família existe ainda mas muita violência, que é uma coisa que justamente Jesus disse, que ele veio para ensinar o amor, para nós amarmos uns aos outros. E muitas das vezes nós estamos vendo coisas contrárias. Colocamos na nossa aula presencial, por exemplo, que infelizmente, em muitos casos, em muitos presídios, nós vemos muitos filhos de diáconos e de pastores que, apesar de terem uma vida bonita ao público, dentro dos seus lares foi um fracasso, e em especial pela violência psicológica e pela violência física, e os seus filhos acabaram tendo um descaminho. Tenha cuidado sobre essas coisas, querido aluno. Indo para a nossa última parte da aula, sobre as responsabilidades. Todos os membros da família têm a obrigação de ajudarem-se mutuamente. Vamos falar primeiro dos maridos. Em Efésios 5:25 diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, esse amai com Cristo é o ágape. E o ágape pode ser o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que se entrega. O que fez Cristo? Viveu de maneira santa, esperou o tempo de Deus, viveu e fez as coisas na direção do Senhor e entregou a sua vida pela igreja. Ame, maridos, a sua esposa como Cristo amou. Então pense nesse papel, marido. Você deve cuidar da sua esposa, deve amá-la. Sua vida a partir de agora está dividida entre as coisas do Senhor e também com a sua esposa. Você não tem mais como agradar a Deus se você não amar sua esposa com esse amor ágape, incondicional, que se entrega por ela. Entendendo que isso é a vontade de Deus. Como pai também, você deve amar os seus filhos, ensinando-os no temor do Senhor, colocando limites para que eles possam aprender e entender seu papel dentro do seu lar e como é que ele pode justamente viver em unidade. As mulheres são as esposas. Efésios 5:22 diz o seguinte: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Como Cristo sujeitou ao Senhor, como igreja, a noiva se santificou para Cristo, lhe foi fiel e sujeita. E também colocou-se como esposa, alguém que tem aliança com o seu marido. Então, vocês, mulheres, têm aliança com o seu marido. A ideia é que você é auxiliar e idônea. Auxiliar que você ajuda nos projetos do seu marido. Idônea que você é uma pessoa capacitada, coerente, inteligente, que tem condições de seguir. Independente de como seja o seu marido, se você está ali, é porque você tem condições de acompanhá-lo. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 14, verso 1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca destrói o seu lar com as suas próprias mãos. Você tem o poder de edificar e de destruir. Escolha o caminho certo da edificação. O clima, a aparência da sua casa, o ritmo das relações é reflexo da mulher, da sua paciência, do seu amor e da sua conduta. Vai fazer que esse lar seja um ninho de amor, um ninho de alegria, que possa todos se sentirem bem acolhidos, ou pode ser justamente um ninho varado, no qual entra vento, no qual está aberto para os inimigos. Seja você essa protetora. E pais e filhos. Deus requer a obediência dos filhos. Efésios 6 diz o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, inicialmente os filhos devem obedecer aos seus pais, porque isso é justo, como diz. E honra a teu pai e a tua mãe.
E o sentido de honrar, como está posto aqui, é de dar crédito ou merecimento, exaltar, aceitar, admirar. Mesmo que todos os pais tenham seus defeitos, tenham seus limites, nós devemos entender que Deus colocou essas pessoas maravilhosas na nossa vida. Inicialmente para nos pôr no mundo. Segundo, para nos amar, cuidar e nos educar e nos proteger. E nessa missão e nesse caminho, nós temos justamente o papel de obedecer dentro de casa. Vendo uma reportagem que diz, por exemplo, que nós estamos numa geração de muitos pais sem filhos, que esses filhos estão mortos e vivos, no sentido que muitas das vezes desses filhos abandonam seus lares, não falam mais com seus pais, não tem mais conversa, nem diálogo, nem os protege, nem os honra. Quando está na situação de criança, adolescente, jovem, precisamos obedecer, estamos debaixo do teto dos nossos pais, precisamos honrar as suas ideias, mesmo que nós tenhamos ideias opostas, é o sentido de dar crédito e merecimento. Mesmo que os nossos pais, muitas das vezes, na sua humildade, nos dê um melhor, mas esse melhor não era aquilo que nós esperamos, mas é aquilo que se tem. E é nisso que nós temos que nós vamos justamente honrar e dar crédito. E quando nós crescemos e saímos dos nossos lares familiares, dos nossos pais, precisamos honrar ainda a memória dos nossos pais, abençoá-los. E muitas das vezes, quando eles precisam, nós precisamos ajudar. Essa ajuda é honrar os nossos pais, né? E os pais não devem, como diz aqui, causar a ira. A ira dos pais normalmente está ligada à injustiça, de não ter a mesma medida, de não fazer as coisas conforme aquilo que foi acordado. E especialmente pela infidelidade, pela destruição da confiança. Isso causa ira. Então, pais, querem justamente não causar ira dos filhos, não sejam injustos e não sejam infiéis. Dessa forma, vocês vão estar trazendo o cuidado afetivo, psicológico e espiritual. Afetivo relacionado às emoções, eles vão confiar em vocês. Psicológicos que eles conhecem, têm coerência e têm a sua confiança em vocês. E espiritual porque o inimigo não vai ter espaço para querer desviar e destruir, por causa que a confiança nos pais existe. Dessa forma, não vai procurar lá fora outras coisas. Vamos agora aí para a nossa aplicação pessoal. Um conceito primordial para o sucesso de todas as relações familiares é o amor. Então, não atentar para isso é negligenciar o plano divino para a sua família. Lembrando, não existe pessoas perfeitas dentro do lar, mas no lar nós podemos viver de maneira perfeita. Não porque nós nunca venhamos errar, mas por causa pelo amor nós protegemos, nós honramos, nós nos preocupamos e nós buscamos fazer o nosso melhor. Cada um apoiando ao outro, fazendo com que avance mais do que pensava que poderia. Por causa que a família realmente é um local onde todos nós nos desenvolvemos. Ninguém nasceu pai e mãe perfeito, ninguém nasceu filho perfeito, mas nós nos tornamos na convivência, no amor e especialmente na confiança e na fidelidade. A nossa atividade, vamos deixar 3 questões, né? Primeiro, com base no estabelecido por Deus em Gênesis 2:18, cite os papéis dos respectivos membros da família, homem, mulher e filho. Segundo, defina com base nos princípios bíblicos estudados uma família saudável e próspera. E terceiro, fundamentalmente, com versículos bíblicos, o padrão da família estabelecido por Deus. Agradecemos pelo seu acesso e continue conosco nas próximas lições. Até a próxima aula.